Vamos então para o nosso exemplo número 2. Ele nos diz o seguinte: uma esfera, essa esfera aqui, está suspensa no ar e encontra-se em equilíbrio eletrostático. A esfera está conectada ao chão por um fio de massa desprezível que faz um ângulo de 60 graus com a vertical. A esfera tem uma carga de 300 microcoulomb e há um campo elétrico uniforme direcionado 60 graus acima da horizontal. Qual a magnitude do campo elétrico e a tensão no fio? Primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que a nossa carga elétrica ela é positiva. Lembre-se que quando a gente tem uma carga elétrica positiva, nós temos uma força elétrica que é paralela ao campo elétrico. Então a gente sabe que o nosso campo elétrico vai ter aqui a mesma direção da nossa força elétrica. Vamos começar então desenhando o nosso diagrama de corpo livre. Vamos dizer que aqui está a nossa esfera. E vamos ver então quais são as forças que atuam sobre essa esfera. Então a gente tem que nossa força elétrica está aqui a 60 graus do eixo vertical. Nós temos também a força peso, que aponta para o lado negativo do nosso eixo Y, que está aqui em cima. E o problema nos diz que nós temos uma tensão que faz um ângulo de 60 graus com a vertical. Então, a vertical está aqui e nós temos aqui uma tensão com um ângulo de 60 graus com a vertical. Então, essas aqui são as forças que atuam sobre a nossa esfera. Nós temos aqui a força elétrica, a força peso e a tensão. Agora nós precisamos aplicar a segunda lei de Newton. Como nós temos um objeto, nós vamos ter duas somatórias. Uma para força em x e outra para força em y. Então nós temos aqui a somatória da força em x, que é massa vezes aceleração em x, e temos a somatória da força em y, que é a massa vezes a aceleração em y. E olhem só, a única força que está sobre um eixo é a força-peso, que está aqui no eixo do y. Para a força elétrica e para a tensão, nós vamos ter as componentes em x e em y dessas forças aqui. E como nossa tensão aqui ela está adjacente ao eixo y, nós vamos ter... E notem como a tensão está aqui, e notem como o ângulo da tensão está adjacente ao eixo y, nós vamos ter... E notem como a tensão... E notem como o ângulo da tensão está adjacente ao eixo y, nós vamos ter aqui, então, o cosseno da soma do y. E, ao contrário, como o nosso ângulo aqui está adjacente à posição vertical, notem que como o ângulo da nossa tensão está adjacente à posição do y, nós vamos ter, então, a nossa soma de y. Como o ângulo da nossa tensão está adjacente... Como a nossa tensão está adjacente ao ângulo de 60 graus, nós vamos ter o cosseno aparecendo na soma do y. E aqui na força elétrica, como o x está adjacente ao ângulo de 60 graus, nós vamos também ter o cosseno aparecendo. E como a nossa força elétrica está adjacente ao ângulo de 60 graus, nós vamos ter o cosseno aparecendo na soma do x. Então aqui a nossa primeira somatória vai ser a força elétrica, cosseno de 60 graus, que é essa componente aqui, menos a componente da tensão. Então, vamos ter menos a tensão, seno de 60 graus, isso aqui tudo igual a zero. E no nosso eixo y, nós vamos ter, então, a nossa
força elétrica em Y. E agora aqui em Y nós vamos ter o quê? Nossa força elétrica em Y. Menos aqui em Y, nós temos a tensão. Menos a força-peso igual a zero. Aqui a gente pode abrir um pouco. A gente sabe que a força elétrica é o módulo da carga vezes o campo elétrico, cosseno de 60, menos a tensão, seno de 60 igual a zero. Aqui mesma coisa. O módulo da carga vezes o campo elétrico, seno de 60, menos a tensão cosseno de 60, que é a sua componente, menos a força-peso igual a zero. O que a gente fez aqui, então, basicamente, foi dividir a somatória das forças em suas componentes. Então, aqui a gente tem todas as componentes em X e aqui todas as componentes em Y. Vamos fazer isso com uma cor diferente aqui. Olha só, em X, então, a gente tem quais forças agindo? A gente tem essa componente aqui da força elétrica em X e essa componente aqui da tensão em X. Então, a gente faz essa componente aqui, que é essa aqui, menos essa outra componente aqui. E no caso do Y, nós temos três forças. A gente tem aqui a força-peso, que está aqui. Nós temos aqui a componente em Y da tensão. E nós temos essa componente aqui em Y da força elétrica. Então, a gente pega essa componente da força elétrica, que está aqui, menos essa componente aqui, menos a componente da força-peso. E o problema primeiro nos pede para descobrir a magnitude do campo elétrico. E depois a tensão no fio. Vamos descobrir primeiro a tensão no fio com essa nossa primeira equação aqui. Só vamos colocar isso aqui um pouquinho mais para cá. E vamos resolver aqui para o T. Então, nós vamos ter o Q vezes o E. Cosseno de 60 é 1/2 menos T seno de 60 igual a zero. Agora a gente já pode colocar aqui o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2 igual a zero. Então, nós vamos ter aqui, já fazendo o módulo, a força elétrica dividido por 2, menos T raiz de 3 sobre 2 igual a zero. Isolando aqui o nosso T, nós vamos ter a carga multiplicado pelo campo elétrico dividido pela raiz de 3. Vamos já também simplificar essa equação aqui da direita. Então, nós temos a carga vezes o campo elétrico, seno de 60 raiz de 3 sobre 2, menos T, cosseno de 60 dá 1/2, menos mg igual a zero. Então, nós ficamos com a carga multiplicado pelo campo, multiplicado pela raiz de 3, dividido por 2, menos T dividido por 2, jogando esse mg positivo para o outro lado, igual a mg. Só que olha só, nós temos o valor do T, que está aqui. Então, nós podemos pegar essa equação e substituir nessa segunda equação aqui com o valor do T. Então, vai ficar com isso aqui. A carga multiplicada pelo campo, multiplicado por raiz de 3 sobre 2, menos a carga vezes o campo, dividido por 2 raiz de 3, igual a mg. Então, agora a gente tem uma equação só. Agora, se nós multiplicarmos ambos os lados Agora, se nós multiplicarmos ambos os lados por raiz de 3, nós vamos ficar com isso aqui. 3
Agora, se nós multiplicarmos ambos os lados pela raiz de 3, nós vamos ficar com isso aqui. A carga multiplicada por 3, multiplicada pelo campo elétrico, dividido por 2, menos carga desse lado, multiplicada pelo campo elétrico, dividido por 2, igual mg raiz de 3. Então, a gente se livra dessas raízes de 3 aqui do primeiro termo. A nossa álgebra fica um pouco mais fácil. Vamos simplificar agora essa primeira parte aqui. Nós temos dois termos iguais, então a gente pode colocar ele em evidência. Então, vai ser esse termo aqui, multiplicado por 3 sobre 2, menos 1 sobre 2. Isso aqui dá igual a 1, então essa expressão inteira aqui é simplificada apenas pela carga multiplicado pelo campo elétrico. Então, nós ficamos com carga multiplicada pelo campo elétrico igual mg raiz de 3. E como o problema nos pede para encontrarmos o campo elétrico, então nós temos que resolver para o campo elétrico. Deixando ele em evidência, nós vamos ficar... Como o problema nos pede para resolvermos aqui para o nosso campo elétrico, nós precisamos deixar ele em evidência. Então, vamos ter que o campo elétrico vai ser mg multiplicado por raiz de 3, dividido pela carga elétrica. E como o problema aqui ele não nos dá a massa da esfera, essa aqui é a expressão, então, que nós teríamos que usar se quiséssemos descobrir o campo elétrico dada uma certa massa. E a tensão nós já descobrimos aqui em cima, que é essa expressão aqui. Então, depois que a gente encontra o nosso campo elétrico dado uma certa massa, a gente usa esse valor, coloca nessa equação aqui e resolve para a tensão. Então, aqui são nossas duas expressões, a expressão do campo elétrico e a expressão da tensão para esse problema.